Eu sou a Nilza e hoje eu quero conversar com vocês sobre um dos livros mais inquietantes e ao mesmo tempo desafiadores do Dostoiévski, que é O Duplo, uma obra que eu confesso mexeu muito comigo, não pela história em si, mas pelo desconforto que ela provoca, pela maneira como ela nos obriga a olhar para dentro, né, para lugares obscuros dentro da gente. O Duplo ele foi escrito em 1846, quando o Dostoiévski ainda era, um jovem autor, mas ele já demonstrava aqui uma habilidade impressionante para mergulhar nas profundezas da mente humana. Aqui nós temos, uma obra que não foi bem aceita pela crítica na época. Ele publicou o Duplo 2 semanas depois que ele tinha publicado Gente Pobre. Gente Pobre tinha sido muito bem recebido pela crítica, e aí ele publica o Duplo, que não é bem recebido, que é severamente criticado, e ele, na verdade, não dá a mínima para isso, porque ele sabia que a mensagem, que ele tinha conseguido passar a mensagem que ele queria aqui, e que, para ele, as pessoas não tinham compreendido, não estavam prontas para compreender na época, né? O que a gente tem aqui? A gente tem a trajetória do Yakov Petrovich Goliadsky. Não sei falar russo, né? O Goliadsky era um funcionário público de vida miserável, né? Ele estava ali trabalhando num cargo insignificante. Ele vivia num quarto apertado e ele tentava desesperadamente ser aceito num ambiente social que o desprezava. As condições de vida dele eram precárias e isso contribuiu, para uma tensão crescente que a gente vê aqui no texto. A solidão, a humilhação cotidiana, o medo constante de ser rejeitado, tudo isso vai minando o personagem aos poucos, né? Eu preciso dizer para você que o Duplo não é uma leitura fácil e isso não acontece por acaso. Muita gente reclama que o texto daqui é confuso, é cansativo e é até chato em alguns momentos. Mas, gente, a genialidade do Dostoiévski está justamente nisso. Ele construiu a narrativa dele aqui com uma linguagem fragmentada, repetitiva e paranoica. Por quê? Porque é um personagem que está enlouquecendo, A gente sente pela forma como ele escreveu o texto a aceleração do pensamento, a desorganização, a perseguição imaginária, como se a gente estivesse lendo, os devaneios de uma mente que está à beira de um colapso. E claro que isso torna a leitura difícil, mas essa dificuldade é necessária. O que o Dostoiévski faz aqui? Ele apresenta pra gente, eu diria assim, uma espécie de psicose literária. O Goliadsky, ele começou a ver uma outra pessoa, que se parecia muito com ele, que era o Duplo, alguém idêntico a ele, fisicamente, tinha o mesmo nome, outro ele, E a gente vai ver depois que o livro ele chama o Duplo, de segundo Goliadsky. Por quê? Porque a gente tem o primeiro Goliadsky, que seria o original. E aí o que acontece? Apesar de ser idêntico ao Goliadsky, primeiro, original, o Duplo ele é completamente oposto em relação à personalidade. Ele tem todas as qualidades sociais que o Goliadsky primeiro queria ter. Ele é ousado, ele é cínico, ele é popular, ele é simpático, ele é comunicativo, tudo que o primeiro queria ser. E, com isso, ele passa meio que a tomar o lugar do Goliadsky na vida, no trabalho, nas relações. E isso é muito forte, É aqui que está, uma questão para a gente pensar muito. Nós temos o autor antecipando, discussões que são muito importantes, que vão, vir depois serem discutidas ali pela psicologia, questões sobre identidade, sobre a fragmentação do eu, sobre os delírios persecutórios, e mostrando como que a mente humana ela pode, diante de pressões sociais, e emocionais muito extremas, se partir. E isso acontece, aqui no Duplo. Tem uma cena muito especial que me angustiou assim, profundamente,
que é quando o Goliath decidiu, contra todas as convenções sociais, ir a uma festa que ele não tinha sido convidado. E nessa festa, gente, ele não tinha sido convidado e ele se prepara muito para ir. Ele chega a gastar as economias dele, né, para poder se preparar para isso, para se apresentar bem. E a gente vê que já tem alguma coisa esquisita, né, tanto nessa preparação dele, quanto no fato de que aquilo é muito importante para ele e ele sai muito cedo de casa. E ele percebe, né, que ele tá saindo muito cedo, e aí ele resolve passar no consultório do médico dele antes. E aí, conversando, esse médico dá a ele alguns conselhos, que seria para ele socializar, né? O médico falou que ele tinha que interagir mais, socializar, que ele tinha que ser amigo da garrafa. E isso a gente já também questiona um pouquinho como que as questões, né, o sofrimento emocional, as questões psicológicas eram tratadas, né, na época. E aí o que o Goliath vai pensar? Né? Na cabeça dele, ir a uma festa, então seria um ótimo começo, como até recomendação médica. E o que acontece? Ele chega na festa, gente, ele é como uma pessoa que não foi convidada, ele é tratado muito mal, ele é humilhado, ignorado, ele é expulso da festa, né? E isso, por que eu falo que essa cena me angustiou muito? Porque eu fiquei desconfortável, né? Eu fiquei tendo ali uma angústia real, pensando, quem nunca, né, se sentiu assim, né? Em algum momento, pelo menos em algum momento da nossa vida, né, que a gente tenha tentado se encaixar em espaços, né, ser aceito em espaços que parece que a gente não cabe ali, que a gente está, né, a gente está sendo ignorado, excluído, e é difícil lidar, né, com isso, com a nossa própria insignificância. O duplo me fez pensar muito também sobre a questão das máscaras sociais, né, que a gente usa, sobre o quanto a gente se desgasta mesmo para poder tentar controlar a imagem que as outras pessoas têm da gente, né? Sobre como que às vezes, para sobreviver, então, nesse jogo social, a gente passa a criar versões, né, da gente mesmo e pagando um preço muito alto por isso, que às vezes é da nossa própria identidade. A leitura do duplo me deixou desconfortável, né, mas esse desconforto me ensinou, né, o Dostoiévski não dá respostas fáceis, a gente sabe disso. Aqui, para mim, ele está convidando a gente a encarar os nossos medos, as nossas sombras, e também está sugerindo que às vezes o duplo, nosso maior inimigo, pode estar dentro da gente mesmo, pode ter a ver com questões mais profundas, né, da nossa mente, da nossa psique, né? E é algo, né, que a gente precisa pensar o tempo todo. O tema que ele trouxe aqui, de fato, é muito complexo, e a leitura é uma leitura muito complexa, mas tem muito a contribuir, né, com as nossas reflexões. Bom, se você gostou do vídeo, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você já leu, né, ou se você ficou com vontade de ler, deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você espera dessa leitura. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!